Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dentística em Doses. Hoje, acompanhado da professora Paula. Eu só vim no primeiro e nunca mais voltei. Tem que vir sempre. Eu que inventei isso aqui, gente. Mas é que eu tava dando palco para outras celebridades, mas agora eu voltei. Professor Fábio. Boa noite, que não é boa noite, que talvez pode ser bom dia. Boa Mas tarde. Eu queria fazer um comentário aqui. Vocês são bonitos um do lado do outro, hein? Vocês estão combinando hoje, hein? Branco. Impressionante. Branco e preto, diferente. É, demais. Muito obrigado, professora Francisca. Seja bem-vinda. Então, muito obrigada pelo convite. E estamos aqui. Vamos ver o que nos espera, né, Fabinho? Pois é, tô com medo já. O negócio tá tenso pro nosso lado aqui. E hoje, como pegadinha, passo a palavra à professora Paula Cardoso, que vai conduzir o tema casos complexos. Como assim? Era você, sempre foi você o âncora É porque do jornal? eu esqueci o roteiro. Na verdade, não tem roteiro nenhum, mas é porque o Rafael filosofa muito e aí eu gosto de pôr alguns pontos para não ficar muito amplo. Extenso. Mas você quer que eu conduza hoje? Você veio no primeiro e só voltou agora, então agora é o momento de você desfrutar. Eu acho que ele me colocou. Agora ele deu essa... Jogou para mim, porque é casos complexos, né? Casos complexos cada vez mais têm aparecido no meu consultório. E é complexo, né? E a gente quebra a cabeça porque quando você pega um caso clínico que tem uma abrangência, que envolve tantas especialidades, realmente é mais difícil, né? Mas o que eu acho que é mais difícil do caso complexo é, às vezes, o paciente do caso complexo, né? O paciente do caso complexo, ele vem com uma bagagem, muitas vezes, que ele acha que ele entende muito do caso dele, que ele vai no Dr. Google, então ele já chega querendo determinar qual vai ser o planejamento, e muitas vezes ele vem com uma bagagem também de insatisfação de outros tratamentos. Então, acho que a discussão nossa aqui é exatamente essa. Você tem esse paciente, você trata esse paciente como seguir com esse paciente que tem essa bagagem de insatisfação e também achando-se na competência de tratá-lo. Muito bem. Casos complexos. Fale aí qualquer coisa. Mas é interessante, do caso complexo, a complexidade não é técnica, né? É uma soma de fatores complexos que envolvem o atendimento e a execução, né? É o ser humano que vem com uma condição quase arrogante da definição do tratamento que ele quer, sem que haja um diagnóstico. É o paciente que vem com uma bagagem de sofrimento, de morbidade, por tratamentos pregressos ou por nunca ter sido tratado ou nunca ter sido diagnosticado, além da complexidade do diagnóstico e da resolução do caso, né? Então, o caso complexo é muito mais do que só a execução, a dificuldade do tempo gasto para executar, né? Eu acho, assim, que a complexidade do caso em si, eu acho que depois ali que a gente estuda aquele caso, né, e você entende os porquês que ele está naquela situação, né, a dificuldade, vamos dizer, técnica, ela morre ali, ela fica pequena. E aí a gente, pelo menos eu me deparo com uma outra dificuldade, que é muito maior, que esse paciente normalmente ele vem muito esgotado. Então é assim, você tem que ser um psicólogo ali, para você manter ele ativo e confiante que tudo vai dar certo, porque vai ter coisas que vai dar errado, né? E aí você tem que saber lidar com essas intercorrências e passar segurança para ele e se manter firme. Jamais a gente pode baquear. Na frente dele, jamais. A gente pode baquear depois, mas na frente dele, jamais. Porque na maioria das vezes, pelo menos eu acredito, eu estou preparada para aquilo ali, né? E eu não posso deixar que o desequilíbrio emocional dele me afete.
Porque aí, senão, as coisas desandam. Eu acho que vocês devem também receber casos de colegas que começam, né, um caso complexo e chega uma relação paciente e profissional a um ponto que não tem como, e esse paciente é encaminhado para a gente no meio de um tratamento. Eu confesso pra vocês que eu não tenho paciente de caso complexo, porque geralmente eu encaminho. Brincadeira, assim, brincadeira à parte, eu acho que o mais difícil de um paciente que tem um caso complexo é a expectativa, né? Porque os casos complexos não são pacientes que têm já um bom substrato dental, já tem um sorriso harmônico que quer melhorar algumas coisas. São pacientes mutilados. E, na minha opinião, são pacientes que já vêm com uma expectativa muito alta. E, infelizmente, tem coisas que a gente não consegue devolver para o paciente. E ele tem que entender da limitação, eu penso, né? Porque senão você vai sofrer junto. Eu gosto de dizer, até brinco com vocês, né? Que eu quero ser o dentista de casos fáceis. Porque todos os meus pacientes vão gostar de mim, assim. E os casos que eu conseguir resolver vai ser um benefício para nós e para o paciente. Pacientes complexos, graças a Deus, penso eu que, pelo menos para mim, não são a regra, né? E sempre que aparece um outro para mim, eu penso muito bem antes de entrar junto nessa viagem com ele. Porque essa viagem pode terminar bem ou mal, pode ser longa ou curta. Então essa dúvida que me deixa um pouco, às vezes, inseguro para poder aceitar algum caso ou outro. Eu acabo encaminhando para vocês sabem bem disso, né? Então eu tenho essa visão um pouco diferente. Confesso que às vezes eu mando o caso pro Fábio e ele me responde, olha, professora, eu acho que você tem que encaminhar pro Leandro. Aí eu falo, Rafael, mas eu queria que o Fabinho fizesse, eu fico até... Porque, na verdade, na minha concepção, ele tem conhecimento para isso. Mas é admirável quando você não se sente capaz, você falar, não, eu prefiro encaminhar. Então, isso é algo dos casos complexos. Eu acho que a gente teria muito menos casos complexos causados por iatrogenias se simplesmente o dentista falasse, eu não tenho capacidade para fazer isso. Então, acho que dos casos complexos, o planejamento, ele é o mais difícil. Que foi o que o Rafael e a Francisca falou, né? Porque, tecnicamente, depois que você pega, você segue muito bem. E falando em casos complexos, a gente tem muito caso complexo na especialização, né? Talvez a nossa especialização tenha chegado do nível que chegou e a procura que chegou. E agora a gente tem nova prova, né? Dia 2 de dezembro, para pegar mais 48 alunos que são muito bem-vindos todos. Recentemente, um aluno me escreveu, professora, e mandou o texto do paciente, que tinha acabado de ser cimentado e o paciente destilando insatisfação para o aluno. Eu falei, olha, Henrique, calma. Quando esse paciente for, até na clínica nós vamos resolver. Mas esse paciente em questão, o Rafael tinha feito a triagem e tinha eliminado ele. O paciente queria pagar, o Rafael falou, esse não é paciente para cá. E ele voltou. Aí eu fiz a triagem. Falei, não, Catarina, a Catarina vai lembrar. A Catarina falou, olha, o Rafael falou para não pegar esse caso. Eu fui e peguei. E era exatamente o paciente que tinha escrito todo um texto reclamando. O paciente chegou e aí eu fui até o aluno já desesperado, recém-formado, 2 anos de formado, recebeu um texto daquele e era o texto. Aí eu falei, o senhor está bem? Estou bem. O que está acontecendo? O senhor está insatisfeito? Caso complexo, cheio de limitação? Aí eu falei, olha, o senhor quer que a gente... Ele queria um diastema, pós-reabilitação. Ele queria um diastema. Eu falei, a gente pode abrir o diastema. O senhor tem convicção que o senhor quer abrir o diastema? Não, não tenho mais tanta convicção. O senhor está insatisfeito com a cor também? A gente pode mudar, a gente pode... Eu mostrei para ele que era possível. Ele falou, não, também não sei mais se eu estou tão insatisfeito com a cor. Por fim, ele estava satisfeito com tudo. O que ele queria era psicologia. Atenção. Ele queria atenção. Ele foi embora amando tudo, não quis o diastema, a cor, ele estava feliz e pronto. Ou seja, muitas vezes o caso complexo é o tempo dedicado a ele. E isso exige psicologia. Então, acho que o dentista é sempre um pouco psicólogo, né? Porque para você conduzir de uma forma que caminhe para um lado positivo, você tem que fazer uma psicologia. Né?
Mas o caso complexo também, ele exige funcionar diferentes especialidades, né? Geralmente ele tem implante, geralmente ele tem pério, geralmente ele tem endo. E assim, às vezes fica difícil. Qual é o primeiro? Quem deve atuar primeiro? Como funcionar isso na cabeça do paciente? É você que passa todos os planejamentos ou você faz esses planejamentos financeiros de forma separada? Como funciona isso na clínica de vocês? Então, vou responder por mim, né? Eu faço 2 perguntas em uma, né, Fabinho? Você é demais, professora, sou seu fã. Então, assim, eu aprendi, depois que eu me mudei pra cá, 2 coisas, né? Conheço vocês, eu sei que você trabalha de uma forma, o Rafael trabalha de outra, né? Então, o que eu penso hoje? Eu acho que quem rege a orquestra é o reabilitador. E, por sorte ou por azar, o reabilitador ele tem que ter uma noção geral de tudo, né? Ou tem que ter bons parceiros, que eu acho que hoje em dia é uma dificuldade da maioria das pessoas que eu conheço. Então, o reabilitador ele tem que ser o regente. Ele vai poder ser ali o contato direto com o paciente para poder indicar aí profissionais para colaborarem com o caso. O que eu percebo? O paciente que vai até você, vai até mim, vai até o Rafael, vai até a Francisca, ele confia em quem ele chegou. Ele vai confiar em mim, por exemplo, se você me indicar para fazer uma cirurgia periodontal, porque você me indicou. Só que não adianta muito eu chegar lá para ele e falar, precisa fazer tal. Eu acho que quanto mais gente começar a falar para ele o que deve ser feito, mais confunde o paciente. Eu me ponho no lugar. Então, eu acho que o reabilitador, no caso você, o professor Rafael, a Francisco, eu, tem que se posicionar e reger a orquestra. Mesmo que não seja aí a mesma opinião de quem vai operar, de quem vai fazer a endodontia do caso. Mas eu acho que alguém tem que se posicionar e ser o canal de comunicação com o paciente, né? Então, hoje, eu faço dessa maneira. O planejamento eu passo, tá? Gosto do jeito que o professor Rafael trabalha, que é passar um valor cheio e o que aparecer está incluso no valor, independente do que seja. Mas para o paciente tem muitas pessoas que também querem saber valores separados, como eu aprendi com você. Essa parte é tanto, essa outra é tanto, então acho que vai um pouco do perfil do paciente. É dessa maneira que eu costumo conduzir. Sim, dentro dessa pergunta, Fabinho, se a gente for pensar assim, que você tem a sua clínica e você vive da sua clínica, né? Então, se você é o reabilitador, você teria que trazer um endodontista, você teria que trazer um implantodontista, você teria que trazer um endodontista. Então, na verdade, o reabilitador ele pode fazer separados, mas é interessante que o reabilitador traga tudo para dentro da clínica dele, perfeito, né? Perfeito. Eu vou me colocar como paciente, tá? Eu fui no oftalmologista outro dia. E ele falou, Fábio, você tem que fazer um exame ali, tem outro profissional que você tem que procurar para procurar uma segunda opinião, tal. E aí eu já fiquei meio desesperado, porque eu sou assim, eu quero resolver rápido para poder perder menos o meu tempo e conduzir as coisas da melhor maneira possível. Ele falou, Fábio, mas se você vir aqui na clínica tal dia e tal hora, eu consigo organizar que todos os profissionais estejam aqui. Foi o que eu fiz. Eu ganhei aí em uma manhã 2 ou 3 consultas. Eu acho que a tendência de hoje é você ter uma unificação. Você pode não ter serviço na sua clínica, mas alguém vem e faz para você. É mais cômodo para o paciente, porque o ambiente ele já está familiarizado e também é melhor para você. Agrega mais valor ao seu consultório. Eu penso dessa maneira, né? Então, eu acho que você centralizar no seu consultório, não em você, é uma maneira boa de você conduzir o caso. Não, eu super concordo, né? Essa questão do núcleo, né? Mas eu acho que, ao mesmo tempo, é difícil você montar essa equipe, né? Igual no meu caso, eu não faço os procedimentos cirúrgicos. E, assim, o profissional que eu confio, ele está num patamar que ele não sai do consultório dele, né? Mas, por muitas vezes, eu acompanhei os pacientes nas consultas, nos procedimentos, e até que eu vi que, assim, ele recebia aquele meu paciente, abraçava aquele meu paciente da mesma forma que eu. Então, hoje, os casos são todos conversados antes, né? O paciente, ele jamais chega lá e o dentista não sabe quem ele é, do que se trata. Não, já está tudo esquematizado o que vai ser feito. E eu sinto que esse meu paciente lá, ele tá muito bem acolhido. Porque, assim, eu tenho o meu jeitão, né, militar de ser, mas eu tenho esse negócio de acolher o paciente, né? E eu senti que isso estava sendo feito lá também. E como o bom profissional, eu não consegui trazer ele, no meu caso, para o meu consultório, eu tenho que dar o meu jeitinho e me ajustar. Mas o ideal é o núcleo.
Com certeza. Eu concordo sobretudo com essa frase do Fábio. O reabilitador é o regente dessa orquestra, né? Sim. Independente de onde vá o paciente, se vai ser referenciado, vai ser encaminhado. Mas o reabilitador é o regente dessa orquestra, até porque cria-se uma relação de confiança com o reabilitador, o responsável por solucionar o caso. Por isso que eu, particularmente, não particiono, não divido por procedimentos, assim. Porque eu penso em mim, como eu gostaria de ser tratado eu confio em você, quero resolver o meu problema, se há alguma relação monetária, financeira, quanto que é que eu pago para resolver o meu problema. Eu, particularmente, não divido, olha, item 1, X, item 2, tais dentes, item 3, vai fazer isso ou aquilo em cada elemento dental. Porque, de fato, apesar do paciente querer saber o que está sendo executado, para mim, se fosse, eu atendo como se fosse eu. Eu gostaria de saber, eu quero a solução do meu caso. O resultado. É isso. É a solução de tudo que eu estou procurando pela complexidade do caso, é esse o valor. Terminou a negociação, que infelizmente ou felizmente existe essa relação, terminou, segue o trabalho. Independente se eu vou fazer 1, 2, 3, 4 intervenções endodônticas, restauradoras, enfim, qualquer que seja o procedimento. É mais ou menos assim que eu penso na estruturação do atendimento e da execução. Bom, então, para a gente finalizar, vamos pensar nesse paciente complexo, insatisfeitos por trabalhos realizados previamente e com uma carga negativa para o procedimento que ele vai receber. Como que eu resolvo esse paciente? Atualmente, eu crio um fluxograma de atendimento, que é primeira consulta, o que vai ser feito? Nem sempre é exatamente isso, mas para ele que vem com toda essa carga, é mais fácil. Então, ele sabe que ele vai vir fazer isso, segundo atendimento isso, terceiro isso, quarto isso, e a gente acaba que apresenta isso para ele no dia do planejamento. Então, tem sido positivo, mas eu explico, a odontologia é saúde, a odontologia não é matemática. Então, nem sempre vai acontecer dessa forma, porque pode ocorrer intercorrências. Vocês, com a experiência de vocês, o que você acha que a gente pode chamar, dar de dica para quem está nos assistindo, para esse tipo de paciente? O que pode mudar na conduta deles para que seja mais fácil e mais prazeroso esse paciente complexo? Você vai. Eu penso que, igual eu falo, né? Hoje, por mais que eu pense bastante em pegar casos complexos, mas se eu pego um caso complexo hoje, sem querer puxar saco, mas eu tenho vocês. Porque eu acho assim, o caso complexo pode ser complexo para mim, mas para Paula pode ser um caso que ela já fez milhares de vezes, para o Rafael também, para Francisca. Então hoje o pessoal fala muito em networking, né? Uma palavra bonita, mas nada mais é que ter amigos. Eu acho que quando você vai adentrar em um mundo que você não conhece, cuidado, porque isso pode ser um bom caminho ou pode ser o final da sua carreira. Então hoje, se eu for pegar um caso complexo, eu tenho que me sentir capacitado e eu tenho que ter, eu falo, né, apoio. Eu tenho que ter os meus amigos que eu posso contar. Uma professora Paula, que eu posso conversar casos, um Rafael, que eu posso discutir opções, e uma Francisca que pode me orientar ali na sequência. Então eu sempre gosto de pensar, eu vou entrar nessa viagem com ele, igual eu comentei, porque é uma viagem mesmo, né? O que eu posso fazer para dar certo? E se der errado, eu vou fazer o quê? Então, eu sempre falo, para você se sentir confortável em entrar nesse tratamento com ele, nessa viagem, primeiro, conheça bem o seu paciente. Não é só dinheiro. Reabilitação envolve valores altos? Envolve. Mas eu acho que a saúde mental, dormir à noite sem preocupações, é o que mais conta para mim. Então, vai embarcar, conheça seu paciente. Pode ser que o problema dele seja a boca, pode ser que não seja a boca. E aí, desculpa eu te falar, mas você não vai conseguir resolver. Beleza, conheci meu paciente, vou entrar, eu consigo resolver? Ótimo, não consigo? Procure parceiros. É como eu penso hoje. E eu acho assim, os casos complexos, eles estão sempre nos impulsionando, né? Porque a gente vai atrás, a gente estuda, vocês sabem,
né? Eu pergunto para vocês, compartilho com vocês, né? E com outros profissionais, isso eu falo, não escondo de ninguém. Eu às vezes falo com o paciente, olha, não tem seu planejamento pronto ainda. Eu tenho que discutir com alguns colegas. E aí é a questão que o Fabinho falou. Aí vai chegar no ponto, eu dou conta ou não dou, né? Então, assim, o encaminhar esse paciente faz parte, porque eu dormir, né, deitar e dormir é fundamental. Então, assim, eu vejo que tem muita gente que não tem... Ai, fugiu a palavra. Não é simplicidade, humildade. Para falar, olha, seu caso precisa fazer isso e isso, e eu, no momento, eu não estou apto, né? Eu tenho casos que eu já encaminhei e hoje eu acompanho os pacientes, muito engraçado, de casos complexos que eu não fiz. E hoje eles olham para mim, doutora, se fosse hoje a senhora fazia, né? Eu falei, quem sabe? Eu acho que a criação do fluxograma para casos complexos, imaginando ser esse paciente tão com tantas situações que tangenciam o caso propriamente dito, a criação de um fluxograma, na realidade, é meio que o norteamento da própria expectativa. Ele sabe quando começa e mais ou menos quando termina. Porque uma das dificuldades do caso complexo que eu vejo é o paciente não ter a sensação, não ter a percepção de sequer quando vai acabar. É mais um desgaste. Então, essa criação do fluxograma, estabelecer limites, o balizamento da sequência, acho que ajuda nesse processo de aceitação e compreensão do próprio paciente para ingressar nessa viagem. É isso, né? Caso complexo é complexo. Precisaríamos ficar aqui umas 5 horas, 8 horas, mas a Catarina já falou que já acabou. Já deu. Já deu. Então, nos vemos nos próximos. Obrigada por estar aqui conosco, nos acompanhando. Cada dia aumenta mais. E esse é o objetivo do podcast, é somar, mas também para nós é muito prazeroso estar aqui, né? Um beijo, nos vemos nos próximos. Tchau. Tchau, galera.